Agora, o reflexo no Brasil não foi só o desentendimento, a desautorização do presidente Jair Bolsonaro em relação ao vice Hamilton Mourão. Foi também a falta de posicionamento do Bolsonaro. O Bolsonaro ainda não se posicionou e hoje eu achei interessante o colunista Leonardo Sakamoto, do UOL, ele diz: a última palavra do Bolsonaro em relação a esse conflito somos solidários à Rússia, que é o que ele falou lá. A última palavra dele, por enquanto, é essa. E a gente pode pagar um preço caro. A diplomacia dos Estados Unidos reclamou muito disso. Lógico, né? Mas e quando as pessoas falam, qual o preço que a gente paga? É muito simples. Quando o Brasil começa a se tornar um pária, no momento em que ele quer entrar na OCDE, ele quer ter voz ativa, ele quer ser chamado para conferências Conselho de Segurança. É lógico que isso tudo prejudica. Falou, não, Brasil aqui eu não quero. Podem ter certeza disso. A gente está sempre pagando o preço dessa história toda. O BRICS não existe. Não vem falar que o BRICS é o motivo. Não, o BRICS não existe. O BRICS já acabou faz tempo. O BRICS não serve para nada. Para nada. Não tá, cada um quer uma coisa diferente dentro do BRICS. Um bloco onde cada um quer uma coisa não funciona. Não existe agenda comum entre eles. Tendo ou não tendo o BRICS, o que tem em comum entre os países, que é o comércio, continua acontecendo. Não existe um acordo de colaboração tecnológica, não existe um acordo de cooperação científica, não existe um acordo de cooperação econômica. É só discurso e uma conferência que ocorre a cada 2 anos. E não serve para absolutamente nada. Fizeram o banco do BRICS, ele não fez nada até hoje. É um brasileiro, inclusive, o presidente. Então, vamos colocar bem claro que ele tinha que ter tomado uma posição, mesmo que esta posição fosse de Araque e ele tivesse avisado o Putin que era de Araque. Porque a China está fazendo a mesma coisa. O que ele não pode é se igualar ao Maduro. Isso é uma coisa que eu não admito. Agora, quanto à nota do Senado, eu queria que o Davidson colocasse na tela o texto da nota do Senado, do PT, foi cômica. É onde eu falo, Paulo, as pessoas não entendem que tem coisas que você fala num botequim, você fala num bar, você fala bebendo cerveja. Mas você não pode falar em público quando você tem uma posição oficial e institucional. O PT diz que o PT no Senado condena a política de longo prazo dos Estados Unidos de agressão à Rússia e de contínua expansão da OTAN em direção às fronteiras russas. Trata-se de política belicosa que nunca se justificou dentro dos princípios que regem o direito internacional público. E depois continua falando bobagem. Ele não poderia jamais ter feito essa nota. É um partido político. Mas o que você vai esperar de um grupo político que apoia o Maduro e diz que a Venezuela é uma democracia? O PCdoB, da Manuela Dávila, chegou a mandar uma nota de apoio à Coreia do Norte. Esses caras vivem num mundo... Eles vivem fora da casinha, eles têm problemas, eles não cresceram, é síndrome de Peter Pan. Eles continuam vivendo na adolescência, no ensino médio. Sabe? Que é quando a gente fala bobagem, chamando aquilo de ideologia. Nenhum deles cresceu. Isso é uma coisa absurda e impensável para um partido político. Mas como é que você pode falar? O PCdoB mandou nota de apoio à Coreia do Norte. Então, são pessoas que têm problema. Isso é uma nota coletiva. O PT no Senado é um grupo formado pelos senadores petistas. E tem gente séria lá, mas gente séria que também tem devaneio, porque eles acreditam nessas coisas. E você pode entender, como eu falei, a Ucrânia nunca existiu como um país. A Ucrânia não era um país que existia e que após o fim da União Soviética ele volta a existir, como aconteceu com Letônia, Lituânia e Estônia, que foram invadidas por Stalin por força, em razão do acordo que ele fez com Hitler para dividir a Polônia. Feito isso, elas reconquistaram a independência delas, elas existiam como países. As repúblicas islâmicas da extinta União Soviética sempre foi uma forçação de barra e são todas pobres, o Putin nem está preocupado. Agora, em relação à Bielorrússia e à Ucrânia, eram parte do Império Russo. Na verdade, o Império Russo nasceu na região onde hoje é a Ucrânia. O primeiro imperador russo era de origem ucraniana. Então, é lá que se encontra esse problema. E ele está pensando em termos históricos. É óbvio que ele está pensando em termos históricos no discurso. Mas o que ele quer, na verdade, é impedir que o americano coloque um míssil a 3 segundos de casa
e que possa interferir no preço do gás e do petróleo que ele vende para a Europa, porque o gasoduto e o oleoduto passam por lá. É simplesmente isso. Eu tenho certeza, ele não vai anexar a Ucrânia. Ele não sonha com a União Soviética, ele pode sonhar com o Império Russo, mas ele sabe que é muito difícil hoje em dia você anexar um país, a menos se fizesse um plebiscito. Ele não fez isso com a Bielorrússia. Ela continua existindo. O que ele quer é um país dócil, pacífico e que não enche o saco dele. E é isso que ele vai ter. Conseguindo, ele tira as tropas.